Então vou me apresentar. Meu nome é Pedro Rocha Júnior. Pedro Rocha Júnior. O pessoal me conhece como Pedro do Borel. Mas eu não sou do Borel. Eu sempre corrijo. Deveria ser Pedro no Borel, né? Porque Pedro do Borel é quem é de lá. Mas eu não sou de lá. E isso talvez faz parte daquilo que eu vou falar aqui hoje, começando hoje e terminando amanhã. É claro que o pessoal que está em casa vai emendar aí, ou depois o cara vai fazer edição, vai ter uma mensagem só. Mas eu queria dar um segmento porque o tema é muito bom, né, da mensagem. Cartas vivas. Eu acho que nem precisaria pregar, né, irmão? É só a gente pensar nessa frase. E o Evangelho é bom, e uma das coisas que me conquistou no Evangelho é que o Evangelho me faz pensar. E isso é libertador. Quando você pensa, você se liberta, né? E é interessante que, onde é que você pensa? É aqui. E quando você começa a estudar um pouquinho a Bíblia, você vê que Deus se refere muitas vezes aqui, sempre aqui. Por quê? Porque é daqui que surge tudo, irmão. Quando o cara entra em depressão, ele tem que estudar o quê? Está aqui. Quando o cara quer se suicidar, está aqui. Quando o cara pensa em pecar, está aqui. Então tudo começa aqui, irmão, e depois entra para o coração. Então pensar é maravilhoso. Então o Evangelho ele me conquista porque o Evangelho me faz pensar. E isso é bom. Isso é maravilhoso. E isso é libertador, quando a gente começa a pensar. Não, e não ser levado, né? A Bíblia diz, né, ser levado por qualquer vento, né, que te leve para qualquer lugar. Então eu sou casado, bem casado, apaixonadamente casado. Eu tenho 57 anos, eu tenho 4 filhos, Gerson e Geraldo, são 2 meninos que Deus me deu assim, de coração no Morro do Borel, que eu pude adotá-los em amor. E depois vieram os meus 2 filhos com a minha esposa. Então são 4 rebentos naquela casa. A minha esposa fala que é muito homem na vida dela. E amo o que eu faço, amo, e eu sei que nesse tempinho, hoje, até amanhã, a gente vai se conhecer um pouquinho mais, vocês vão saber um pouquinho mais. E o bom de estar na igreja é que depois a gente pode ter perguntas, né, nos intervalos, e aí é sempre legal isso, né, esse feedback. E então eu queria começar, talvez, para quebrar aqui um pouquinho. Eu sempre fico nervoso quando vou pregar. Eu sempre digo que eu não sou pregador, né? Não sou pregador. Eu gosto de compartilhar sobre o amor de Deus, mas eu não sou pregador. Então, toda vez que eu for subir o púlpito, não importa onde seja, eu sempre fico nervoso. Então, por isso eu preciso quebrar. E como hoje, né, foram me buscar 2 corintianos, né? Eu não sabia se essa igreja podia mandar 2 pessoas normais para me buscar, mas foram 2 corintianos, né? Eu costumo sempre dizer que o Corinthians tem a ola mais perfeita do universo do futebol. Você sabia? O Corinthians tem a orla mais perfeita. Por quê? Todo mundo algemado, né, irmão? Assim, fazendo a orla. Então a gente... É porque já me zoaram muito, irmão. Que o pessoal esquece que eu vou ficar no púlpito 1 hora. Então, eu quando falo, eu sou carioca da gema. Já estou pregando, tá, irmãos? Está pensando que é brincadeira, mas já estou pregando. É só você estar ligado no que eu estou falando. Então, eu sou flamenguista, nasci flamenguista, irmão, de verdade. Eu costumo dizer, olha aí, testifica no coração, pastor, viu? E eu costumo sempre dizer assim, eu sou brasileiro carioca, liberto das dores. Entendeu? Fala rápido, Libertadores. Libertadores. A minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa. É bíblico, irmão. Eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas ficam olhando para mim assim, eu percebo daqui, dá para me dar uma... Fica assim, misericórdia. Não é misericórdia não, irmão. Fica tranquilo.
Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Daqui a pouco você vai entender tudo. Se me convidaram para estar aqui, irmão, é porque sabe quem eu sou, não é não? Porque o pastor não me chama para pregar. Geralmente, quando eu recebo convite de jovens, da juventude, pô, irmão, pastor Pedro Boia, você pode ir lá pregar para a juventude? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, se o pastor sabe que você está me convidando, precisa saber. Se ele não sabe, tu mostra um vídeo meu para ele, alguma pregação minha, deixa ele ver. Se ele assinar embaixo, aí eu vou estar com vocês, porque senão vocês vão ter problema comigo lá. Não é problema no sentido de... É mais ou menos o que você está vendo aqui. Talvez você... a gente estava conversando hoje, né? Eu estava numa conferência missionária e era uma Assembleia de Deus, bem tradicional. E eu cheguei com esse meu jeito numa igreja, Assembleia de Deus, e falei, irmãos, eu quero começar a pregação com um hino. E eu fui falar sobre evangelismo, né? Me chamaram para dar uma palestra sobre evangelismo. E eu pedi todo mundo para fechar os olhos. Falei, fecha os olhos, que eu vou cantar um hino agora, queridos. Hino antigo. Que muitos aqui não eram nem nascidos quando esse hino foi feito. E é um hino que fala de Jesus. E quando eu começar a cantar esse hino, vai haver manifestação aqui no meio. E aí o pessoal fechou os olhos, baixou a cabeça, e eu comecei a cantar assim, ó. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Quando eu comecei, você via a gente falando, está amarrado em nome de Jesus. Outros falavam assim, Vasco, lá no Rio, fogo. Aí, e eu falei que ia haver manifestação, não falei? Houve manifestação. E eu falei que o hino era de Jesus. O pessoal falou, mas se é de Jesus. Eu falei, olha, o hino diz, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção o coração. No gramado, sempre amado, mascotado, no fla-flu é o ai Jesus. Olha, até no hino tem Jesus. E ficou aquele clima meio... Mas aí eu comecei a minha palestra, como eu vou começar aqui hoje. Parece que não tem nada a ver quando um cara como esse chega aqui e fala sobre isso numa pregação. Talvez você em casa está assim, misericórdia. Fica tranquilo, irmão. Se você não quiser, sai da sala. Mas se tu ficar, tu vai ser abençoado, pode ter certeza. Por quê? Porque eu tenho compromisso com essa palavra, irmão. Eu vivo nesse tempo. Eu vivo nesse tempo. Eu não sou de um outro tempo, eu sou desse tempo. E a Bíblia fala que essa geração só pode alcançar essa geração. Não tem outra geração para você alcançar, é essa. Então, quando eu começo a minha palavra falando de uma questão que futebol, não, mano, futebol move todo mundo. Por causa do futebol, todo mundo para. Por exemplo, eu falei que eu sou flamenguista, por exemplo. Tem corintiano aqui? Gato pingado. Pouca coisa. Tem palmeirense? São Paulino? Tem um time daqui, como é que é o nome do time daqui? Bugra? Rubra. Não é rubra negro não, irmão? Rubra, né? Eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta básica, quer ver? Os corintianos, cadê os corintianos? 2 aqui. Você também é corintiano? Tu também? Não, você... Tem mais alguém que... Ah lá. Mas tu é corintiano mesmo, irmão? Fugiu, viu? Não assume que é corintiano. Eu vou fazer uma pergunta para os corintianos, ou para os palmeirenses, estão aqui, ou para o São Paulino. No dia que o Corinthians foi campeão mundial, quando houve aquele gol, eu tenho certeza que na hora que saiu o gol, você fez assim, gol. Gente, que golaço! Foi assim, irmão? Eu duvido. Desculpa, tá? Os irmãos estão aqui, tá? Eu já estou pregando. Eu duvido que esse cara, se esse torcedor não foi para a janela e disse assim, duvido se ele não foi para lá e gritou isso, duvido. Como o flamenguista, que estava sendo zoado até os 43 minutos, e o flamenguista fica ali até o jogo acabar, irmão. Mas quando saiu aquele gol,
Parece que no Brasil você ouviu o grito. No Morro do Borel, irmão, foi um grito só. Era assim, mais do que seleção, foi impressionante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmão, que eu já fui mais flamenguista. Jesus me alcançou. Jesus mudou a minha vida. E quando eu boto essas coisas no patamar, não é que eu cobro não, eu cobro de mim, Pedro. Porque se você abrir minha rede social, vai lá no Instagram. Está lá escrito assim, ó: acima de tudo, Jesus Cristo, amor maior não há. Eu juro que em todos os momentos vou te proclamar até o final. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus me alcançou com 22 anos, eu sempre falo isso para os meus filhos, a vida do seu pai era uma antes de 22 anos e uma depois de 22 anos. Jesus mudou a minha vida. E é claro, irmão, que eu não sou nenhum crente que vive dizendo assim, eu não sou mais do mundo. Eu não entendo às vezes agora a linguagem dos crentes, irmão, que é meio complicado. O métier dos crentes às vezes deixa a gente maluco, né? Eu não sou mais do mundo. Tu é da onde, irmão, quando tu fala isso? Tu vive aonde? Em outro planeta? Não. Jesus falou assim, Pai, eu não te peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Eu permaneço aqui ainda, irmão, mas eu não pertenço aqui. Mas eu permaneço aqui. Eu não sou de outro lugar, eu não sou nenhum ET. Eu não vivo não vivo assim. Então Jesus me alcançou. Então quando eu trago essa ilustração do futebol, é que eu quero chamar a atenção para uma coisa. É que muitas vezes nós somos muito mais antenados no futebol do que nessa palavra. Nós vibramos muito mais no futebol do que nessa palavra. Porque se tu chegasse aqui num culto hoje, quando você começa a cantar assim, o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome... A impressão que dá que se você chega na igreja, você começa a cantar assim, ô Senhor, obrigado. Quem está do teu lado vai começar a ficar incomodado. Misericórdia, Deus não é surdo não. Bom, não é surdo para tu, irmão. Mas quando você está no futebol, tu grita do teu time. Eu sempre falo isso, eu falei isso num carro hoje, né? Irmãos, eu não estou falando que eu não faço não. Eu vou no Maracanã ver o jogo do meu time. E quer saber, lá eu grito, Mengo, grito. Lá eu falo, juiz, ladrão, oração é solução. Várias vezes o nego já do meu lado comigo, falou, pô, irmão, falei, precisa chegar o juiz, pô. Várias vezes. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus mudou meu coração. É claro que no comecinho da minha caminhada eu não entendia esse tema que vocês estão falando aqui hoje, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender. Eu me tornei uma carta viva e lida por todos os homens. E não importa o lugar. Quando você... Eu não estou chamando você para ir lá na minha página, não, me seguir, nada disso. Mas quando você lê lá assim, acima de tudo Jesus Cristo, amor maior não há. Um dia eu estava no Maracanã com meus filhos. Fomos lá nos meus filhos, eu estou sempre presente com eles. Vamos embora, vamos ver o jogo. Estou de folga, vamos ver o jogo. Estava com ele no Maracanã, um jogo Flamengo e Atlético Paranaense, está lá o jogo, 1-0 Atlético Paranaense, depois 2-1, 1-1, 2-1 Flamengo, 3-1 virou o jogo. Aí tinha uma torcida aqui em cima, irmão, que não parava de gritar o tempo todo. E os meus filhos estão internados nas músicas, mas eu não sei todo tipo de música. Mas aí começaram a cantar uma música. E eu comecei a prestar atenção na música, e meu filho cantando do meu lado assim, eu olhei. E na hora eu ouvi assim, Pedro, você faria isso por mim? Na hora, dentro do Maracanã, irmão. Eu abaixei minha boca, daquele momento até o final, eu não falei mais Mengo, vi o jogo, meus filhos se alegaram, me alegrei com eles e fui embora. Cheguei na minha casa, fui atrás dessa música. Era uma música nova que a torcida tinha feito. E a música dizia assim, acima de tudo rubro-negro, amor maior igual não há. Eu juro que em todos os momentos vou te apoiar até o final. Dale, 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 ô.
Sou Flamengo com orgulho e muito amor. Quando eu vi aquela letra e vi a torcida cantando, fui lá, vi os vídeos, eu falei, não dá. Aí eu peguei toda essa música e mudei a música toda. E dessa música, é uma das músicas mais cantadas no nosso evangelismo na rua, no carnaval. A gente tem um bloco chamado Jesus Bom à Beça. Não amarra não, tá, irmão? A gente tem um bloco mesmo, um bloco que a gente sai no carnaval. E a música ficou assim, ó. Acima de tudo, Jesus Cristo, amor maior igual não há. Eu juro que em todos os momentos vou te proclamar até o final. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Sou cristão com orgulho e muito amor. Um cristão eu me tornei e aqui vim te dizer que Jesus também veio por você. Acima. Agora tu imagina 400 jovens gritando isso no meio da rua, irmão. Quem é flamenguista acha que é a torcida do Flamengo e entra no bloco. Só que quando eles chegam lá já era, irmão. Já caiu na rede. Não tem nada de Flamengo lá. É Jesus Cristo, é o Senhor. E é estranho, porque quando eu falo assim, bloco de carnaval, irmão, não, olha só, irmão. A minha vida toda como viciado, eu vivia nas noitadas, eu vivia no carnaval, eu vivia dos pagodes, eu vivia nas boates, até 22 anos. Jesus me encontrou, querido. E a coisa mais difícil para mim como cristão, jovem cristão, era que os cultos acabavam às 9 horas da noite. Eu falo, 9 horas da noite? 9 horas da noite eu estava saindo de casa para ir para Gandá e a gente acabava. Aí, e voltava para casa. E era fácil, irmão? Não era fácil. Não era fácil para mim voltar para minha casa com 22 anos. Mas eu comecei a aprender um monte de coisas. E nesse meu mundo, eu comecei a falar, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas. Aí, eu queria deixar um adendozinho aqui bem interessante, bem legal. Grava isso, irmão, grava isso no seu coração, grava isso. Eu, antes de conhecer Jesus, eu tinha a informação. Por isso é que eu bato muito na tecla, quando a gente fala assim, a gente precisa falar. Irmão, presta atenção, o Brasil, ele é extremamente evangelizado, salvo poucos lugares. Mas o Brasil é extremamente evangelizado, até porque o Brasil, nós vemos uma raiz cristã. Nós fomos catequizados. A história diz que os católicos chegaram aqui, mas a verdadeira história diz que quem primeiro chegou aqui foram os primeiros missionários holandeses. Então nós já temos uma raiz de informação do Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quer ver? Quem aqui nasceu num lar evangélico, num berço evangélico? Levanta a mão. Ó, menos da metade da igreja. Agora olha só. Quem já veio da pá virada e conheceu Jesus no meio do caminho? Amém? É. Então, se você já veio da pá virada, eu vou te fazer uma pergunta. Antes de você vir ou converter-se, virar evangélico ou crente ou da igreja, eu tenho certeza absoluta que você já tinha informação de Jesus, tipo assim, que morreu na cruz, né? Que tinha um Deus, que ele amava todo mundo, o Jesus dos crentes, né? Eu tinha informação, irmão. Na minha infância, eu fui criado numa igreja, numa casa extremamente católica. A minha avó era uma beata do santo chamado Santo Antônio do Categorê. Minha mãe ia para a igreja católica. Eu não consegui fazer a primeira comunhão porque a professora dizia que eu era muito atentado. Eu não consegui completar a primeira comunhão. Mas eu tinha uma vontade, irmão, de comer aquele pãozinho. Mas a minha mãe dizia assim, Deus vai castigar você, Deus vai castigar você. Minha avó falava, você não entra na fila. Então eu já tinha um conhecimento de um Deus, mas que estava lá em cima com o chicote, e tinha o conhecimento de um Jesus que todo mundo aqui já viu. Ele é onde, irmão? Na cruz. E na minha casa, irmão, tinha um quadro, eu gosto dessa história, porque isso me remete muita lembrança legal. Nós tínhamos um quadro na minha casa, escrito assim, INRI, e o Jesus lá assim, ó. E o quadro era bonito, irmãos. A minha avó era empregada doméstica, a minha mãe trabalhava como copeira do hospital, e, irmãos, nós passávamos um sufoco, porque meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos, minha mãe ficou com 6 filhos sozinha, e nós fomos morar com a minha avó, numa casa de sala, cozinha e banheiro. A minha casa era desse tamanho aqui. Então
Então tenta dividir aí. Tenta dividir, irmão, lá. Uma cozinha, um banheiro e essa sala aqui. Dormia todo mundo ali. Por isso que eu falo que casa de pobre que se preze tem que ter beliche, irmão. O cara que inventou beliche é de Deus. Não é porque no beliche dormia 2 em cima, 2 embaixo, minha mãe com o menor e minha avó numa cama pequena. E os 4 estavam lá. E irmão, a gente passava maior sufoco. Mas a minha avó, ela sempre juntava um dinheirinho e botava atrás do quadro. Ela tinha um buraquinho sentado no quadro e tinha um forro, ela botava o dinheirinho lá. Só que a minha avó, eu tenho muito medo de ser que nem minha avó daqui a um tempo. Minha avó pirou. O pessoal fala que eu sou meio maluco, né? Mas minha avó pirou e ela surtou e ela sumiu, ficou andando na rua que nem maluca. Até que depois de um tempo acharam a minha avó, aí trouxeram ela para casa de novo. Só que passou tempo e a gente não sabia desse dinheirinho da minha avó lá. Então era réis. O dinheiro perdeu o valor, nem minha avó lembrava. Um dia, minha mãe, lá na casa lá, o quadro caiu. E o forro rebentou. Quando a minha mãe olhou, minha avó, mano, cheio de nota, aquelas notas assim, ó, a turma mais velha vai lembrar. Uma meia laranja, verde, azulzinha. Aí a turma aqui, meu Deus, eu lembro dessa nota. Então, eu tenho boas lembranças, porque eu sempre tinha esse réis lá. Quando a minha mãe olhou, já não tinha mais valor de dinheiro. Agora imagina, irmão, a gente passando o maior sufoco em casa, precisando de dinheiro para comprar coisa, comida, e o Jesus lá na cruz assim, ó. E a gente nem se ligava, né? Talvez ele estava assim, olhando aqui, mostrando para a gente, aqui atrás tem dinheiro. Irmão, eu tenho que rir com isso, porque eu estou falando de você que eu tinha informação sobre o Jesus. Mas aí eu tive a experiência com o Jesus. Isso é legal, irmão, porque a experiência, a informação, mas a experiência te leva ao conhecimento. E quando você entende quem você é em Deus, muda tudo. Quando você sabe quem você é em Deus, muda tudo. Eu vou usar um texto pequenininho, irmão. Quer ver? Eu não vou nem ler o texto para você achar que eu não estou inventando. Mas abre a tua Bíblia aí, João 1,42. Abre aí. Abre aí. Quem abrir pode ler bem alto, irmão. Você que está em casa, João 1,42, vai. Já estou vendo que o cara do computador já está botando assim, ó, a letrinha embaixo, não está não? Coisa está bem, ó. Vai lá. Quem pode ler? Pode ler alto, irmão. Eu sei o texto de cor, vai. Irmão, um de cada vez, só um, João 1,42, vai. E... Olha aí, irmãos, olha só. E o levou até Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando você lê esse texto aí, pô, irmão, um versículo só, pequenininho. Mas quando você lê o texto, você percebe que aí tem um sujeito oculto, não tem? Tem um sujeito oculto aí, ó. E o levou até Jesus. Jesus apareceu. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão. Simão apareceu. Quem é o sujeito oculto? Quem levou. Amém? Então, quem levou? A pergunta do texto é, eu quando leio a Bíblia com meus filhos e discipulo meus filhos, eu falo assim, ó, quando tu lê isso aqui, tu tem que fazer pergunta para o texto. Tu leu, tu faz pergunta para o texto, porque tem coisa aqui dentro que a Bíblia fala que o Espírito Santo quer te falar. Então, qual é a pergunta para o texto aí? Quem levou quem para quem, não é? Ou Jesus aparece, o Pedro aparece. Então, quem levou? Estou fazendo a pergunta, irmão. Tu só vai saber quem levou, irmão, se tu pegar a história no começo. Porque aí você vai perceber que existe a informação, a experiência e o conhecimento. Então, quem levou foi alguém que teve informação sobre Jesus. Quem? André. E quem trouxe a informação sobre Jesus? João Batista. João Batista sempre dizia assim, ó, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo.
vai vir um maior do que eu. Aí depois tu lê, se você quiser, você vai ver que o Jesus está passando, aí o João diz assim: eis o Cordeiro de Deus, é esse que vocês têm que seguir. O André correu e falou assim: mestre, onde tu estás? Aí Jesus falou assim: vem e vê. Aí o André ficou toda uma manhã e uma tarde com Jesus. E o que a Bíblia diz, que saindo ele dali, ele correu. Se você quiser ler, tu já tá, o cara é de Bereia, ele só está ali, ó. Mano, lê o versículo 41 aí, bonitão. O 41. João 1,41, o que diz? Aí parou, viu? Quando ele saiu de lá, quando estava com Jesus, a primeira pessoa que ele correu, ele foi até o irmão dele e disse o quê? Achamos o Messias. Peraí, se ele diz achamos, é porque eles estavam procurando, porque eles tinham informação de um Messias, eles acharam. Só que a Bíblia diz que quando o André leva o Pedro até Jesus, antes do André, eu acho que foi assim, antes do André falar assim: Jesus, eu quero te apresentar o meu irmão. O que a Bíblia diz é que Jesus, olhando para ele, acho que Jesus falou assim: não precisa me apresentar não, eu sei quem ele é. Virou para o Pedro e disse assim: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A partir daquele momento, o Pedro tem a experiência e ele começa o quê? A seguir Jesus. E nesse seguir houve um discipulado, concorda? Um discipulado. Agora, quanto tempo durou esse discipulado, queridos? 3 anos. E nesses 3 anos, eu posso perguntar para vocês aqui, um montão de gente vai me responder. Diz uma experiência que você lembra que Pedro teve com Jesus, vai. Só quero 10, irmão, vai. Só 10, vai. Andou sobre as águas. Hã? Negou Jesus? Quem falou negou? Alguém falou, irmão. Não, fala aí, na boa. Negou Jesus. Quem não soube a experiência, fala outra vez, porque foram 3 vezes, né? Foram 3 experiências diferentes. Negou Jesus. Vai, irmão, tem um montão de experiência, vai. Hã? Transfiguração, 3. Cortou a orelha do Malco, 4. Tem mais, irmão, tem um monte. Hã? A pesca, 5, vai. Vou dar uma força. Multiplicação dos pães, fala, multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Ele viu a filha do Lázaro. Fala, filho do Lázaro. Isso, filho do Lázaro. Mais o quê? Hã? Mano, essa é melhor. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa é melhor para mim. Só mais uma, irmão. Fala aí, árvore. Fala uma aí, árvore. Árvore, tu mesmo esse cabelão parece uma árvore, irmão. Fala aí. Fala uma. Pô, tu tava tocando guitarra, tu tem que saber, tu é músico. Tu é levita. Isso aí era muito. Tem que ser crente, né, irmão? Para levar Jesus para curar a sogra, o cara teve uma experiência com Jesus. Não é? Então, irmãos, olha só. O Pedro teve experiência que todo mundo queria ter com Jesus. Todo mundo queria ter uma experiência dessa com Jesus. O Pedro, irmão, ele teve experiência que ele jamais poderia negar Jesus diante de todas as experiências que ele teve. Tu pode imaginar, irmão? Tu vê uma menina ressuscitar, tu vê uma mulher ser curada do fluxo de sangue, tu vê um cego ver, assim, tu vê o cara, vendo, tu vê o aleijado lá, o da maca do poço. O cara viu toda a experiência. Agora, como o irmão disse ali, né? Olha só, presta atenção, irmão. Se liga, eu estou falando de carta viva, estou falando de um processo que eu e você precisamos de entender. Aí, irmão, quando a gente entende isso, ninguém cala a gente. E eu não estou falando que a gente vai sair daqui, ô Jesus chama! Não, estou te falando que vai ser natural, irmão. A nossa vida vai ser natural compartilhar o reino de Deus, do bom dia, tudo bem, como é que é seu nome? Simples assim. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus estava falando com os discípulos, e aí Jesus falou assim: quem é que o povo diz quem eu sou? Aí eles disseram: Elias, Jeremias, o profeta. Aí Jesus perguntou assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O que o Pedro disse? O Pedro disse assim: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse o que, irmãos? Disse assim, ó, Pedro, tu é bem-aventurado, sabe por quê? Porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. O meu Pai te revelou quem eu sou. E depois o que Jesus falou para ele? E eu te digo agora quem você é. Tu és Simão, tu és Pedro. E sobre essa rocha que sou eu, edificarei minha igreja. Olha que coisa legal. Então, quando Pedro, ele tem a informação de Deus de quem é Jesus, o que Jesus faz, irmão? Jesus fala para ele quem ele é. Entendeu? Ó, você tem informação. Quando você tem a experiência de quem é Jesus pela parte de Deus, ele começa a falar para você quem você é para ele. Isso muda tudo, muda tudo. E aí o Pedro está andando com Jesus, e vai andando. E aí, guarda isso no teu coração. Existem 5 níveis de relacionamento com Jesus na Bíblia. Qual é o primeiro? O primeiro nível de relacionamento é multidão. Irmão, multidão canta. Multidão diz, Hosana, Hosana. Multidão canta. Multidão diz, eu sou tua casa. Oh, Jesus, mora em mim. Multidão canta, irmão. Mas a mesma multidão que cantou, ela disse, crucificam. Porque multidão não tem compromisso com Deus, irmão. Multidão está atrás de multiplicação de pão. Multidão está atrás de ver sinais. Multidão está atrás de prosperidade, né? Mas dentro da multidão existia um outro nível de relacionamento. Qual era? Os 70. 70 era chamado de 70 discípulos, do qual Jesus enviou os caras e disse assim, ó, pode andar pela cidade, vai lá, prega o evangelho, entra nas casas, expulsa os demônios. E os caras foram subindo nas casas. E os caras voltam. Como é que os caras voltaram? Jesus! Os demônios saíram. Nós oramos. Jesus só ouvindo. E os caras falaram. Jesus só ouvindo. Se você quiser saber o que eu estou falando, está no livro de João, capítulo 6. E Jesus começa a só ouvir. Aí chega uma hora, irmão, que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. Eu sou o pão. Eu sou a água. Quem quiser me seguir vai ser desse jeito. Você tem que se negar. E Jesus começa a falar, pá. Nessa hora, os 70 começam a ficar assim, Os caras que foram, irmão, é os discípulos. Aí, deixa a Bíblia aberta aí, irmão. Vou pedir você para ler de novo. Vê o que está escrito em João 6. Vê aí, pastor. João 6, eu não estou inventando nada, tá, irmão? João 6, versículos 64 e 65. O que está escrito? Vai lá. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou, e por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Eu li até os 65, né, irmão? Mas onde é que vai aparecer os 70? Em João 6, 66. Te lembra algum número? João 6, 66? 6, 6, 6. O que está escrito? Olha lá. Naquele momento em diante, muitos dos seus Para aí. Daquele momento em diante, muitos do quê? Irmão, não está falando qualquer pessoa, não. Dos seus discípulos. Fizeram o quê, pastor? recuaram e não mais andaram com ele. Isso. Então vamos lá. Multidão. Os 70, e agora você vai ver um outro nível de relacionamento. Lê o versículo 67. Então Jesus interpelou os 12. Parou, ó, multidão, 70 e 12. Jesus interpelou os 12, e vocês? O que vocês vão fazer? Aí o Pedro, irmão, o Pedro fala assim, Jesus, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Acho que Pedro chama Jesus e fala assim, ó, vem cá, é o seguinte, tem plano B não. Eu estou te seguindo. Tem plano B não. Tipo assim,
para onde é que eu vou? Só tu tem as palavras de vida eterna. Foi isso que o Pedro disse. Então, ó, multidão, 70, 12. E dentro dos 12, você vai ver que Jesus, quando ia orar, Jesus falava assim: olha, eu tenho que subir no monte, vou dar uma oraçãozinha ali, mas não posso levar todo mundo. Deixa eu ver o que eu vou levar. E Jesus olhava, falou assim: vou levar Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí imagina, Jesus leva 3, fica 9. Aí os caras vão, os 9 lá embaixo. Aí os caras descem. 2 meses depois, Jesus fala assim: ó, como eu fiz mês passado, eu tenho que orar, mas não vou poder levar todo mundo. O que você imagina, irmão? Que os 9 que não tinham ido, falou assim: agora é nós. Aí Jesus olhou e falou assim: Pedro, Tiago e João. Tu imagina os caras. Tranquilo, depois eu falo o que aconteceu lá em cima, valeu? Né? Irmão, quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma mente de Bob aqui, eu tenho um mundo fértil aqui, eu começo a imaginar as coisas que está aqui. Porque Jesus tinha a multidão, os 70, os 12, mas dentro dos 12, Jesus tinha 3 que ele chamava para ele. Tinha 3, era o Pedro, Tiago e João. Só que quando você começa a ver a história, você vai ver que lá em cima, os caras dormiram. Lá em cima, esses caras egoístas disseram assim: Jesus, vamos ficar aqui mesmo, vamos descer mais não, Jesus, vamos ficar aqui sem pressão, vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar aqui. Jesus falou: não é isso não. Mas no meio dos 3, tinha um, que era o discípulo que Jesus amava. Mas como é que você sabe disso? Está na Bíblia, irmão. Ele falou isso, mas tem um detalhe na Bíblia, que quando Jesus pega o pão, ele fala assim: um de vós vai me trair. Irmão, o Pedro tinha intimidade com Jesus, não tinha? Tinha, ia para o monte, estava lá. Mas na hora de perguntar quem ia trair, o texto diz que o Pedro na mesa olhou para o João e fez assim: pergunta a ele quem é. Porque só podia perguntar para ele quem tinha intimidade, irmão. Tu está entendendo onde eu vou chegar, irmão? Quando eu tenho a informação, eu tenho a experiência, eu sei quem eu sou para Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus chama o Pedro e fala assim: ó Pedro, tu vai me negar. Jamais te negarei, Senhor. Vou morrer contigo. É nós. Jesus falou: Pedro, eu vi Satanás cirandando você. E eu intercedi por você. E olha só, antes que o galo cante, você vai me negar. Agora tu imagina o Pedro. Não falou para ninguém, falou: eu vou mostrar para ele, que eu não vou negar não, vou mostrar para ele. E ficou esperando a oportunidade. Quando Jesus vai lá no Getsemane de orar, aquela penumbra, Judas chega, já dá um beijo. E aí quando os caras chegam para pegar Jesus, o que o Pedro faz? É agora que eu vou mostrar para ele que eu estou com ele. Puxa, irmãos, eu acho que o Pedro, ele mirou na cabeça do cara, mas o cara fez... Eu não acho que o Pedro foi para cortar a orelha do cara, duvido. Sanguíneo hemorrágico como ele era, irmão, duvido que... E cortou a orelha do cara. E eu gosto desse texto, irmão, nos ensina muito esse texto, porque o que a Bíblia diz é que Jesus pegou a orelha do cara e colocou no lugar, certo? Você sabe o nome do cara que foi cortado a orelha? Por que tu sabe que é Malco? Eu acho que quando o cara caiu com a orelha, Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, rapaz. Esse não é o meu reino. Eu acho que Jesus abaixou e falou assim: como é que é seu nome? E o cara, Malco. Falou: Malco, olha só. Esse não é o meu reino. Vem cá, pegou a orelha do cara e falou: o que você veio fazer aqui? O Malco: a gente veio para te prender. Você pode me levar, pô, sem problema. Para isso eu vim. Porque Jesus já havia avisado para os caras: nós vamos subir para Jerusalém, porque lá eu vou morrer, eu vou ser entregue. Mas os caras não estavam percebendo. E aí Jesus morre, queridos. Jesus morre. Jesus morreu? Morreu. E os discípulos: meu Deus! E agora? Tudo escondido. Aí Jesus ressuscita. Jesus vinha ao mundo, o Espírito Santo veio e encontra uma mulher chamada Maria. Aí Jesus morre. Para ele falar que ele ressuscitou, ele usa quem? Uma mulher. Não? E queridos, Deus é sábio, irmão. Se tu quer dar um recado bem dado, irmão, manda uma mulher dar.
Queridos, eu sou casado com uma mulher, querido. Desculpa. Irmãs, eu estou falando alguma coisa? Os caras vão ficar com vergonha agora. Eu ligo para minha esposa e falo assim, meu amor, então vai ter reunião hoje em casa aí. Reunião, grupo pequeno. Eu falei, eu falo assim, homem, todo mundo vai. Quando eu falo todo mundo vai, a primeira coisa que ela fala assim, todo mundo quem? Quem vem? Quantos vêm? E quem vai trazer o quê? Eu não quero saber disso, eu quero saber que vai ter a reunião e todo mundo vem. Mas mulher é detalhista, irmão. Dá um exemplo. No mercado, fica olhando o casal fazendo compra, irmão. O homem fica assim no carrinho, ó. Ele só vai empurrando. E a mulher com a lista, irmão, ela vai. Ainda fica olhando o que tem no produto. Mamãe, o homem fazendo compra, ele vai com papel. Ele está com papel aqui, ele faz. A minha esposa faz compra assim, ó. Ela entra lá e faz assim, ó. Na exceção todinha, e está tudo arrumado no carrinho, cada coisa, irmão. Eu pego o carrinho e já faço assim, ó. Aí depois, e vou pegando, irmão, no tomate. Vê se eu estou errado, irmão. Aí o cara chega lá em casa e fez a compra. Mano, quando tu chega na tua casa, que tu bota a compra, a tua esposa, ela olha para a compra, ela vai te perguntar o que tu não trouxe. Ela vai falar assim, trouxe? Tu fala assim, caraca, eu sabia que tinha esquecido. É assim. Por isso, quando Jesus ressuscita, aí quem é que está lá, irmão? A mulher. Aí, onde você botou meu Senhor? Aonde? Aí Jesus fala assim, não está mais aqui. Ele ressuscitou. Como? Aí, olha o que Jesus fala para ela. O que Jesus fala para ela? Vai, faz o quê? E avisa para os discípulos que eu vou encontrar com eles. E qual foi o adendo? Avisa para o Pedro que eu quero conversar com ele. Irmão, se eu tenho uma notícia dessa que Jesus ressuscitou, eu já saio de lá arrepiado. Aleluia! Oh meu Deus! Eu já vou atrás dos caras. Eu chego na reunião e falo, irmão, caraca, Jesus ressuscitou, irmão, Jesus ressuscitou, aleluia. Ele quer ver a gente, ele quer ver. Homem, mulher chegando com a notícia de Jesus. Irmão, peraí, fala. E fica naquilo. Porque a mulher, quando começa a chorar, faz aqui assim, ó. Já era, vai ficar ali. Irmão, vai ficar assim, ó. O pessoal fala a ela. Jesus ressuscitou, irmão. Imagina ela falando, Jesus ressuscitou. O Pedro, quê? O Pedro fica. E ela vai falar, eu ia esquecer do Pedro, irmão, mas a mulher não esquece, irmão. Ela dá a notícia, Jesus ressuscitou. E ele quer falar com a gente, irmão. E Pedro, ele quer falar contigo. Está lá em Marcos, vai lá ler. Tá. Eu não estou inventando nada, irmão. Pode ser que eu estou falando meio cômico, mas eu já ri, já chorei com esse texto. E aí a Bíblia, imagina o Pedro pensando, o que ele quer falar comigo, o que ele quer falar comigo, o que ele quer falar comigo. E chega a hora, João 20, 21, a Bíblia fala que Jesus está nos discípulos ao cair da tarde, preso dentro de uma casa, trancado, com medo dos judeus. Jesus se pôs no meio dele e disse, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Amém? Amém. Aí João 21, 15, o texto vai correndo, fala que eles pararam, começaram a ceiar, e no meio da ceia Jesus está comendo. Agora tu imagina Jesus ali, falando com o Pai, seja convosco, só de olho no Pedro. Imagina. Árvore, faz de conta que tu é Pedro, eu sou Jesus. Aí está todo mundo comendo, aí Jesus está aqui, Jesus faz assim, ó. E o Pedro está ali, assim, desesperado. E daqui a pouco Jesus vai pedindo licença, vai na direção do Pedro, licença, licença. Aí Jesus faz assim, então Pedro, tem como a gente conversar? Imagina o Pedro, irmão. Tem como a gente conversar? O texto diz que depois que eles ceiaram, Jesus chamou Pedro para uma conversa. É só você lá, está em João 21, 15.
E eu pergunto para os irmãos aqui, o que Jesus falou para o Pedro lá? Vai. Fala aí, pode falar. Irmão, todo mundo fala isso. Mas não foi isso que Jesus falou para o Pedro. Todo mundo come o principal, eu acho. Jesus disse assim para o Pedro, ó. Simão, filho de João, tu me amas mais do que tudo? E o Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Depois Jesus fala de novo, Simão, filho de João, tu me amas? O Pedro disse, Senhor, eu te amo. Então imagina o Pedro já, eu te amo, Jesus. Apacenta meus cordeiros. Aí Jesus fala, Simão, filho de João, tu me amas? Aí o Pedro fala, Senhor, tu sabe de tudo, o que tu quer? Fala logo o que tu quer, eu já te neguei, o galo já cantou, eu estou com essa síndrome aqui, eu já estou desesperado. E Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Eu vou falar de maneira particular para mim, tá, queridos? O que eu leio aqui, o que me faz, o que incendeia o meu coração, o que me torna carta viva. Para mim, quando Jesus diz para o Pedro assim, Simão, filho de João, ele fala 3 vezes essa frase. Quando eu li esse texto, parece que fez assim para mim, pulou, eu comecei a chorar. Porque Jesus fala para o Pedro a mesma frase que ele fala quando conheceu Pedro pela primeira vez. Quando ele conheceu Pedro pela primeira vez, ele disse, Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. 3 anos depois, o cara nega, cai na besteira. O que Jesus diz para ele? Simão, filho de João. É como se Jesus estivesse falando para ele assim, Pedro, você lembra quando eu te conheci? Lembra quando o André te trouxe até mim? Você lembra? Você só se aproximou de mim porque você teve informação do João Batista, do André. E quando eu te vi, eu disse para você que tu era Simão, filho de João. Era como se Jesus falasse assim, Pedro, eu falei para você em 3 tempos e você não entendeu. Naquele dia eu falei para você, tu és Simão. Eu estava dizendo para você assim, eu te conheço, eu sei quem você é. Depois eu disse para você, tu é filho de João. Eu estava dizendo para você que eu conhecia o teu passado, eu conhecia a tua história, eu sabia quem você era desde criança. E depois eu te apontei que tu seria chamado Cefas. Eu estava dizendo para você que eu tinha um futuro para você. Eu disse para você que eu te conhecia no presente, conhecia o teu passado, mas eu tinha um futuro para você. Chegou a hora. Eu quero te perguntar, você me ama? E aí, depois da história, você sabe quem foi Pedro, irmãos. Agora, quem está falando para você aqui é um outro Pedro que não tem nada a ver com aquele Pedro da Bíblia. Mas o mesmo Jesus que encontrou aquele Pedro, encontrou esse. Ah, encontrou esse, irmão. Encontrou esse. E quando eu penso nesse texto, cartas vivas, me dá uma mistura de tristeza, mas ao mesmo tempo de muita alegria. Eu não sei te explicar, porque só entende quem sente. Né? Por isso eu gosto de falar para as pessoas, o que significa aleluia? As pessoas falam, Deus seja louvado, louvado seja o Senhor. Mas se você for estudar legal, a palavra aleluia, ela vem da palavra halal. Era como os crentes se cumprimentavam, halal! Vamos lá, árvore, vou falar halal, tu responde, halal! Aí era assim. Como é que é hoje? A paz do Senhor, irmãos. Shalom, a paz do Senhor. Antigamente era halal. Halal. E o que é halal, irmão? Halal não tem uma tradução para halal. Não tem uma tradução para aleluia. A única tradução que chega próximo de halal, de aleluia, sabe o que é? Só entende quem sente. Por isso quando tu vê um cara falar assim, aleluia, oh glória, só entende quem sente, irmão, só entende quem foi transformado, só entende quem teve a experiência, só entende quem expressa isso com o coração. Aí quando eu falo para você assim, aleluia, me dá uma mistura de tanta coisa, porque quando eu falo de cartas vivas aqui, eu tenho a tristeza de ter que voltar atrás e falar para você que a minha primeira experiência com um crente, quando eu tinha 15 anos de idade, a primeira experiência com um crente, um pastor
Tu vai chorar agora, árvore. Prepara para chorar, irmão. Ainda bem que essa igreja te recebeu e tu é guitarrista dessa igreja. Mas a primeira experiência que eu tive com um crente foi com um pastor. Eu tinha 15 anos, andava com calça assim, cocota, assim, parecendo a cueca, né? Todo de preto, cabelão grandão aqui. O pastor chegou no meio da roda dos amigos, lá na esquina onde eu morava, em Bangu. Falou assim: jovem, Deus não se agrada desse cabelo. Cara, quando eu te vi aqui, eu lembrei do pastor. Se o pastor te encontrasse, tu já estava no inferno, querido. Quando ele olhou para mim, ele falou: Deus não se agrada do seu cabelo. Eu olhei para ele, irmão, mas eu tive vontade de mandar ele para tudo quanto é lugar. Mas a minha mãe sempre ensinou que a gente tinha que respeitar os mais velhos. Eu engoli aquilo e ele falou: Deus não se agrada do seu cabelo. Passou. E eu ali curtindo Legião Urbana, Pink Floyd, Led Zeppelin, música aí saindo. E foi quando eu comecei a fumar o meu primeiro cigarro de baseado. E foi, né? Aí quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava voltando do Maracanã, fui ver o Flamengo jogar. Voltei todo sem camisa, batendo dentro do ônibus, gritando Mengo, xingando palavrão, xingando motorista. O ônibus lotado. Entra um grupo de crentes, não sei o que eles foram fazer ali dentro, irmão. Mas passaram. Aí quando passou por trás de mim assim, a mulher disse assim: os cabeludos não vão para o céu. E eu começava a entender as informações também que eu tinha, que Deus não amava, meu irmão, que meu cabelo. Mas aí, árvore, eu estava no complexo do Alemão, mano. Doidão já, lá na grota, doidão. Lá na marola. Passou uma menina. Quando eu falo menina, não era anjo, não era nada sobre. Era uma menina, uma pessoa. Ela passou por mim, parou e disse assim, ó: Jesus te ama. E eu falei para ela assim: ama todo mundo, ama todo mundo. Vocês querem que corte o meu cabelo, né? Vocês querem deixar que eu tire minha roupa, que eu não custo mais música? Eu comecei a ser agressivo com a menina, ela ficou parada me olhando. Isso me impressiona até hoje, irmão. Até hoje, quando eu lembro dessa menina, eu sempre oro por ela, perguntando a Deus onde essa menina está, quem foi essa menina, porque nunca mais encontrei com ela. Não era anjo, não, irmão, era gente, carne e osso. E ela ficou me olhando, eu sendo agressivo com ela. E quando eu parei de falar, ela disse assim: como é que é seu nome? Cara, eu tinha um nome. Eu não só tinha um cabelo. Eu não só era um viciado. Eu tinha um nome. E eu disse para ela: meu nome é Pedro Rocha Júnior. E eu dei o meu nome todo para ela. E ela disse assim: Pedro, Jesus tem um propósito tão lindo na sua vida. Ela não orou por mim, ela não fez apelo, ela foi embora. E eu fiquei lá. Uma eternidade no silêncio, eu ali com 22 anos, cheio de frustração, desejo de morrer, viciado. E o meu nome é Pedro Rocha Júnior, irmão. Por que eu sou Júnior? Porque meu pai é Pedro Rocha. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai disse para minha mãe que é numa feira. Nunca mais voltou, até hoje, eu tenho 57 anos. Feira longe, irmão. Deve ter de Feira de Santana ajoelhado, né? Deve ter. Hoje eu rio disso, tudo bem. Mas nunca mais voltou. Mas no mesmo ano que meu pai foi embora, eu fui na casa de um amigo meu brincar com ele, chamei por ele, e o pai dele falou: pode entrar, Pedrinho. Eu entrei, irmãos. Só que meu amigo não estava lá, só estava o pai dele. E eu saí de lá ferido na alma, na inocência, na pureza, abusado, e vivi com um homem falando para mim até 13 anos. Se tu falar para alguém, com medo de tudo, de todos. Medo da minha mãe saber, medo. Até que eu dei um beijo numa menina, eu falei assim: eu sou homem, eu não sou aquilo que ele fala para mim que eu sou homem. Eu não sei se eu vivesse essa experiência, né? Nesse período que a gente está de tanto gênero, irmão, eu ia pirar. E aí eu vivi com um monte de fantasmas, crescendo assim. Mas a minha mãe sempre falou: vamos estudar. Graças a Deus, irmão, estudei, graças a Deus me formei. Mas aqui dentro, lembra que eu falei da mente? Aqui dentro da minha cabeça era cheio de perguntas, mas tinha informação de Deus. Mas um dia Ele me encontrou dentro de uma favela através de uma menina. Eu nunca mais fui o mesmo.
E eu sei, irmão, que eu não tenho cara de crente, eu não tenho cara, já sofri muito com isso. Já falei muitas vezes para Deus, Deus, me dá uma cara assim de crente, assim, que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou crente. Eu tenho um amigo, irmão, que tu fica perto dele assim, ele fica assim com você, ó. Parece que ele está lendo a tua alma, irmão, porque ele tem uma cara de crente mesmo, assim, de santo, Evaldo. Amigão meu. E eu falo, pô, Deus, eu quero ter uma cara assim do Evaldo sereno, assim. Mas um dia Deus falou para mim assim, filho, Deus não tem que ter cara, tem que ter vida. Tem que me amar com todo o coração. Quando a gente fala que nós somos cartas vivas e lidas, irmão, as pessoas todos os dias estão olhando para a gente. Nós falamos frases na igreja, irmão, que são tão sérias que a gente nem imagina, ou nem pesa o que a gente está falando. Tem uma música agora que todo mundo canta, né? Sou a tua casa. Como é que é essa música? Fala aí, irmão. Sou tua morada. Fala. E nada em mim. Vai. Fala, o pessoal do louvor vai. Sou a morada. Eu sou tua casa, tua morada, né? Habita em mim, irmãos. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos dele e faremos dele morada. Tu entende o que é isso, irmão? Tu é morada de Deus. Então, se tu é morada, tu é casa. Então, se tu é casa, seja uma casa de paz, irmão. Seja uma casa de alegria. Seja uma casa de esperança. Seja uma casa de verdade. Carta viva. E deixa eu falar, eu falei para o pastor várias vezes, pastor, pô, não fica chateado comigo não, mas eu sou assim aqui dentro do carro, fora do carro, eu sou isso aqui. Eu não tenho que me esconder, irmão. Não dá, eu sou assim. Se quiser rir, eu sei um montão de piada, eu conto piada pra caramba. Eu gosto de piada, eu gosto de rir, eu gosto de falar de coisas. Eu gosto, irmão, eu gosto de contar testemunho, eu gosto de contar história. Eu sou contador de história, irmão, eu gosto de contar história, principalmente de história que eu vivi. E que é real, e que me abençoa. Vou contar uma aqui boa, ó. Uma vez eu estava com meu filho no shopping, aí eu tomei no shopping. Irmãos, eu não fico na minha casa pensando assim, vou fazer isso, vou fazer... Não, é natural. Estou andando no shopping com meu filho falou assim, e aí, papi? Vamos tomar um café gelado. Eu falei, café gelado? Você tá doido? Meu filho playboyzão, né? Carioca, né? Aquele espírito de surfista. Eu falei, não, eu tomo um café com leite, pô, geladinho, assim, morninho. Aí ele, não, gelado. Aí vamos no Starbucks. Eu falei, vamos lá, mano, no Starbucks. Eu no Starbucks. Na fila, aí a menina, próximo. E eu amo quando me chamam de próximo, irmão, próximo. Aí tô lá, e a menina, pois não, eu falei assim, ele vai querer, o que você vai querer? Ah, eu quero um café macchiato lá, gelado, lá tem um negócio lá que... Já tomaram café gelado, irmão? Horrível, não sei. Aí meu filho pediu, aí eu pedi. E quem já foi no Starbucks sabe, né? A pessoa pega o teu copinho e pergunta seu nome. A menina pegou meu copo e falou assim, perguntou o nome do meu filho falou e perguntou meu nome. Ela disse assim, qual é o nome do senhor? Eu falei, não entendi. Ela, qual é o nome do senhor? Eu falei, não entendi. Ela, qual é o nome do senhor? Aí meu filho olhou para mim e fez assim. Eu falei, calma, Gelucas. Aí eu falei assim, você pode perguntar de novo? Ela, qual é o nome do senhor? Eu falei para meu filho assim, Jesus Cristo. Ela, Jesus Cristo é o nome do senhor? Eu falei, é. Ela botou no copo Jesus Cristo. Aí pegou o copo, botou lá para trás, porque o copo vai andando até a pessoa que vai fazer o café. Aí quem já pagou vai para um lugar e fica todo mundo esperando ali. E a mulher está fazendo. Aí eu estou vendo que o Jesus está andando, né, irmão? E ela fazia o copo e falou assim: Ricardo! O Ricardo vai lá e pega. Marcela! E ela falando assim: Roberto! Aí chamou Gianluca. Aí eu estou vendo que Jesus chegou na mão dela, ela fez café com leite. Aí olhou e ela fez assim. Aí ela, Jesus Cristo. E eu lá assim, ó. Aí o meu filho, é você. Eu falei, calma, Gianluca. Aí ela, Jesus Cristo. O pessoal começou a se olhar. Jesus Cristo. E eu acho que o pessoal estava esperando um Jesus com uma toga, 12 discípulos.
E aí o Jesus Cristo se manifestou, ela fez assim, pro caixa: quem é Jesus Cristo? Não deu outra, a menina olhou para mim e falou assim: olha, menina, o Senhor não é Jesus Cristo? Eu falei assim: é. Então, o Senhor não é Jesus Cristo? Eu falei assim: é. É, o menino com o copo falou assim: moço, como é que é seu nome? Eu falei: ó, o meu nome é Pedro. Ela perguntou qual é o nome do Senhor. Eu falei que só existe um Senhor. O Senhor é Jesus Cristo, querido. Não existe. O pessoal começou a se olhar. Eu falei: pessoal, desculpa aí, mas Jesus Cristo é o Senhor. Ela perguntou o nome do Senhor, só existe um, valeu? E o meu filho lá assim, meu filho. E eu saí, tomei meu copo. Eu não orei pela menina, nada. Aí um dia eu estava passando no shopping, lá no mesmo shopping, perto da minha casa. Aí eu estou passando, a menina falou assim: oi? Eu falei... E geralmente quando você vê uma pessoa com uniforme, quando você vê ela paisando lá com a roupa no mundo, quase não lembra dela. Eu falei: oi? Ela falou assim: você lembra de mim? Eu falei: não. Ela: o Senhor é Jesus Cristo. Eu falei: tu lembrou? Aí conversei um pouco com ela, falei: olha, desculpa lá, mas assim, é que quando você falou, e eu vou confessar para vocês, irmão, quando ela perguntou assim: qual é o nome do Senhor? Irmã, veio aqui assim, oh meu Deus, aqui gritou, é Jesus Cristo. Agora eu não fico na minha casa pensando nessas coisas não, meu irmão. Eu sou carta viva, lida por todos os homens. Mesmo que eu não fale, as pessoas estão vendo os meus movimentos, as minhas reações. Eu estou no mercado com a minha esposa. Aí estamos chegando no caixa. Quando eu olhei para o caixa assim, Deus falou para mim assim: fala do meu amor para ela. Aí eu falei assim: em nome de Jesus, não vou falar não, Senhor, se é tu mesmo, fala do meu... E estou chegando no caixa. Aí quando chegou no caixa, comecei a botar a comida, aí a menina vai puxando, né? Vai puxando e... Aí eu olhei para ela e falei assim: e aí, Cristiane, ela: como é que o senhor sabe meu nome? Eu falei assim: com um crachá desse tamanho aí, não tem como não saber teu nome. Aí já quebrei um pouco ela, falei... Aí ela continuou. Eu falei: Cristiane, eu sou casado, minha esposa está aqui, mas eu preciso falar uma coisa para você. Ela falou: pode falar. Eu botei a mão na mão dela e falei assim: Cristiane, olha só, eu quero dizer para você que Deus está falando para você não se preocupar, que Ele está cuidando da sua casa agora, fica tranquila. Essa menina falou assim: como é que o senhor sabe? Eu falei assim: eu não sei, eu só estou falando para você o que Deus mandou te falar. Essa menina saiu chorando, acendeu a luz, aí veio a gerente, falou: o que houve? Eu falei assim: eu não sei. Eu só falei para ela que Deus estava cuidando da casa dela. O que o senhor sabe? Eu falei: eu não sei de nada. Aí começou, eu falei: eu não sei de nada. Só falei para ela que Deus está cuidando da casa dela e fiquei lá. Aí voltou essa menina enxugando as lágrimas. Eu falei: moça, muito obrigado. E não conseguiu, saiu de novo. E aí eu vi outra pessoa, fiz a minha compra toda, fui embora. Não orei pela menina Cristiane, não aceitou Jesus. Mas uma coisa eu sei, irmãos, ficou uma mensagem naquele coração. E quando eu penso que um dia Jesus me encontrou, eu sempre vou levar isso comigo. E eu queria que você guardasse isso. Deus deseja amar pessoas através de mim, de você, queridos. A maneira que Deus tem para amar pessoas, Ele quer nos usar. Ele quer expressar o amor dEle através de você. Eu digo para as pessoas, e digo para os irmãos, né, para os crentes: as pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Versículo que anda, que abraça, que fala, que chora. Versículo que diz assim: não sei te responder. Não sei te responder. Não sei. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Vamos andar junto. Entende? Isso é carta viva. Agora, o mesmo Jesus que contou com Pedro é o mesmo Jesus que está aqui, querido, dizendo para você: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua história. Mas eu tenho um futuro para você. Eu conheço o teu passado. São essas pessoas que se transformam em cartas vivas. Por quê? Porque tinha informação, tiveram a esperança, ou a experiência, e agora sabe quem elas são. Então, eu falo como João Batista, quando foram perguntar para ele: quem é você? O que o João Batista disse? Eu? Vocês querem saber quem eu sou? Quem é você? Fala para a gente levar para nossas autoridades. João Batista disse o quê? Eu não sou o Cristo. Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto.
endireitai o caminho. O João Batista dá para a gente 3 pontos principais da nossa vida cristã. Qual é? Ele diz, eu sou uma voz. Ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou uma voz. Depois ele diz, que clama no deserto. Ele está dizendo assim, eu sou uma voz e eu sei aonde Deus me colocou. E é a partir desse lugar que eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E no final ele diz assim, endireitai o caminho. Ele está dizendo, eu sei quem eu sei aonde eu tenho que estar e eu tenho uma mensagem. Esse é o papel da carta. Ela sabe quem escreveu. Toda carta ela é endereçada a alguém, que é o destinatário. Mas toda carta tem um remetente. E nós lemos aqui que nós somos cartas vivas. E toda carta para chegar ao seu destinatário precisa de um selo e um valor cobrado. Eu vi ali o painel de vocês ali, tem gente fora do Brasil, né? Tem gente no Brasil, tem gente aqui. Então tá ali carta que fica aqui, carta que vai para o Brasil, mas cartas que vai. Mas cada uma tem um preço. Cada um tem um preço do SEDEX, tem um preço da Internacional, tem um preço. Mas o selo dessa carta viva foi o sangue do Cordeiro, querido. E essa carta foi endereçada ao mundo. E sabe que o mundo precisa saber que quem enviou essa carta foi um remetente chamado Jesus Cristo, que com o seu sangue carimbou essa carta. Essa é a nossa esperança. E aí quando eu sei quem eu sou, por isso que eu falo que eu vou terminar amanhã à noite. Quando eu sei quem eu sou, eu digo para todo mundo que eu sou um missionário que não dei certo. Porque eu sou carioca, conheci Jesus no Rio de Janeiro, estudei no Rio, me formei no Rio. E quando eu pensava que eu queria ir para a África, eu sonhava com a África, irmão. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Eu não podia ouvir, que eu chorava. Mas aí eu subi o Morro do Borel para passar 3 meses, achando que ia ficar 3 meses no Morro do Borel, depois ia para a África. E eu amei aquele lugar. E depois de 3 meses, acabei ficando lá 21 anos. E lá a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, implantamos 2 igrejas. E fizemos um trabalho maravilhoso. E o meu sonho era ir para a África. Mas eu fiquei 22 anos 21 anos no Morro do Borel. E depois do Morro do Borel eu fui parar no Egito. Depois do Egito, eu vim parar nesse lugar aqui, que eu vou terminar com esse vídeo aí para vocês. Cadê a menina do vídeo? Foi embora, não foi? Foi embora? O árvore não deixou de sair não, né? Esse lugar que você vai ver aqui, a gente vai terminar com um vídeo, tá? Esse lugar aqui, depois que eu voltei do Egito, minha esposa começou a falar que na procura por novos desafios, Deus nos levou para um lixão. E nós entramos nesse lugar aqui que você vai ver, ficamos quase 2 anos só conhecendo as pessoas, sentindo o cheiro das pessoas, nome das pessoas, conhecendo a casa das pessoas. E um dia minha esposa passou no meio de um terreno com muito lixo, e ela olhou para uma árvore no meio do lixo e disse assim, vamos comprar essa árvore. Eu falei, por quê? Debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias. E aí nós compramos uma árvore, um terreno e um barraco por R$3.000. Paguei em 6 vezes. Dividi em R$500. Comprei meu barraco, minha vida, financiado pela Caixa Econômica. Mas, aí você vai ver o que a gente faz hoje. Aí amanhã a gente termina falando um pouquinho mais. Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né, Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas, restaurar a dignidade das pessoas, né, trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que os desafios nos trouxeram até aqui.
E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente vai construir a casa de arte. Um lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós vamos ter a casa de arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olhe para o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Eu quero aqui primeiro agradecer a cada um de vocês que se envolveram de uma maneira ou de outra para a compra do nosso terreno que a gente comprou aqui em Jardim Gramacho, que era um chiqueiro, e vai ser um antigo chiqueiro. Nós compramos e eu quero agradecer você que se envolveu. E agora também quero desafiar vocês, mais uma vez, que se envolve diretamente e indiretamente com a gente. Nós queremos construir nesse lugar agora um banheiro, um lugar para lavar roupa e uma cozinha. Então, mais um pedido aqui, Pedro do Borel, pedindo aos amigos, se envolvam com a gente e nos ajuda a construir isso nesse lugar, porque aqui a gente tem visto um jardim e a gente quer continuar fabricando corações e colocando aquilo que vale a pena semear nesse jardim. Vai ser melhor do começo. Eu sei que você está vendo isso aqui, mas amanhã eu vou te mostrar um outro vídeo de como está agora, onde chegou a fábrica de coração, porque a gente sempre fala que o nosso projeto não é um projeto para as pessoas, mas é fazer um projeto junto com as pessoas. Tem que haver uma sustentabilidade, tem que haver uma coisa que envolva as pessoas. Então tudo que é feito ali, 60% fica com quem trabalha, 20% fica para o projeto e 20% vai para comprar mais material. E através desse coração a gente construiu muita coisa, sustentou muita gente, construiu casas com esse pedacinho de madeira. E eu sempre ensinei para eles o seguinte: eu não quero que ninguém compre o coração de vocês com pena. Ah, vamos comprar, tadinho, eles são tudo lá do lixão. Não, não, não. Eu quero que as pessoas comprem porque é bonito, porque é bem feito, porque está bem pintado. Não porque é tadinho, não, é bem feito. E a princípio os corações eram todos pintados. Aí me chegou o Samuel, com 11 anos, e falou: tio, eu tive uma ideia. Eu falei: que ideia? Ele falou assim: e se as pessoas não gostarem do nosso coração pintado? Eu falei assim: mas vão gostar. Não, mas e se não gostar? Eu falei assim: vai gostar, Samuel, é muito bonito, pô, cada um mais lindo do que o outro. Aí ele falou que eu tive uma ideia. Eu falei: que ideia? Ele falou assim: vamos fazer um coração branco e colocar um giz de cera. E se eles não gostarem do coração pintado, eles pintam do jeito que eles quiserem o coração dele. Irmão, eu fiquei com ciúme dele. Como é que eu não tive essa ideia? Isso é ideia de empreendedor, irmãos. E hoje o coração com lápis de cor é o que mais vende. Se você me perguntar quantos corações vocês já venderam nesse tempo todo, eu vou falar para você que mais de 40 mil corações. Mais de 40 mil. É só um bom matemático faz a conta, irmão. Mas é porque a gente quer valorizar as pessoas. E o nome disso para mim é reino de Deus, é amor. E essas pessoas, esses meninos, essas crianças têm tido experiências com Jesus, com Ele e por meio dEle. Por quê? Nós temos sido carta viva naquele lugar. O nome do nosso projeto é Eu Vejo um Jardim. De jardim não tem nada lá, irmão.
Mas grava isso, você como cristão. Todo mundo é terra boa, todo mundo. Todo mundo. Mas como assim? Não, o bandido é terra boa, a prostituta, o político corrupto, todo mundo é terra boa. Só que tem muita gente plantada num vaso de barro, de ferro, que eles não conseguem ir mais profundo na terra que precisa ser plantado. Porque é ali, nessa terra, que eles vão entender quem eles são no reino de Deus. Mas aí a perspectiva é nossa, de olhar para essas pessoas, se tornar carta e ser lida por eles. Terminei a primeira parte e amanhã a gente continua. Pastor.